Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crime Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. Joshua Maddox era um jovem comum de apenas 18 anos, conhecido por sua gentileza, espírito livre e personalidade tranquila. Morador da pacata cidade de Woodland Park, no Colorado, Joshua vinha de uma família amorosa e tinha sonhos como qualquer adolescente. Ele gostava de tocar violão, escrever e explorar a natureza. Em maio de 2008, decidiu dar uma caminhada, algo rotineiro em sua vida. Saiu de casa numa manhã ensolarada, sem celular ou mochila, como costumava fazer. Ninguém imaginava que aquele seria o último dia em que veriam Joshua com vida. Seu desaparecimento daria início a um mistério aterrorizante. O desaparecimento foi inicialmente tratado com perplexidade. A polícia e os moradores acreditavam que ele havia se perdido durante uma trilha ou sofrido algum acidente nas matas próximas. Equipes de busca vasculharam florestas, trilhas, lagos e cavernas por semanas, mas nenhum vestígio de Joshua foi encontrado. Nenhuma pista, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de luta ou queda. Ele simplesmente desapareceu como se tivesse evaporado. Com o passar do tempo e sem provas concretas, muitas teorias começaram a surgir, desde fuga voluntária até um possível sequestro. Mas tudo era especulação, e nenhuma resposta surgia. Enquanto a família tentava seguir em frente sempre com esperança, a vida na cidade voltava ao normal. O nome de Joshua se tornava uma lembrança triste, mas cada vez mais distante. O caso esfriou e foi arquivado como um desaparecimento sem solução. Durante anos, o desaparecimento de Joshua permaneceu envolto em silêncio. Porém, em 2015, 7 anos depois, uma reviravolta macabra jogaria novamente os holofotes sobre o caso. Aconteceu quando um empreiteiro foi chamado para demolir uma antiga cabana abandonada, localizada a apenas alguns quarteirões da casa dos Maddox. Ao entrar no local, ele fez uma descoberta aterradora. Dentro da chaminé da cabana, parcialmente bloqueada por uma placa de madeira pregada, o empreiteiro encontrou o corpo esquelético de um jovem. O cheiro era insuportável e as roupas ainda estavam no corpo. A polícia foi imediatamente acionada e, após a perícia, veio a confirmação. Aquele era Joshua Maddox. O choque foi devastador. A cabana era conhecida na vizinhança e muitos jovens já haviam explorado o lugar. Estava a poucos minutos de caminhada da casa dele, o que tornou a descoberta ainda mais assustadora. Mas o mais estranho ainda estava por vir. A posição do corpo era impossível de ignorar. Joshua estava preso de cabeça para baixo dentro da chaminé, com os joelhos dobrados em posição fetal. Estava nu da cintura para baixo, e suas roupas inferiores estavam enroladas e deixadas do lado de fora da lareira. A autópsia não encontrou sinais claros de trauma, violência ou substâncias tóxicas. A causa da morte foi listada como indeterminada, mas os investigadores levantaram uma hipótese. Joshua teria tentado descer pela chaminé por vontade própria, talvez em busca de abrigo ou brincadeira, e ficado preso. A explicação, no entanto, soou absurda para muitos, especialmente para sua família. O irmão de Joshua foi um dos primeiros a questionar a narrativa oficial. Ele conhecia bem o local e sabia que a cabana estava trancada e a lareira bloqueada, com uma pesada placa de madeira pregada por dentro. Como Joshua teria entrado na chaminé sem ajuda externa? Como teria pregado a placa do lado de dentro após já estar preso?
Além disso, a posição do corpo e a ausência de sinais de luta ou tentativa de se libertar pareciam inconsistentes com um acidente. Era como se alguém tivesse colocado Joshua ali, já inconsciente ou morto. A teoria de um crime começou a ganhar força. Muitos passaram a suspeitar de um antigo conhecido da família Maddox, Andy, um amigo de infância de Joshua, que mais tarde viria a ser preso por assassinato. Andy havia demonstrado comportamento violento e instável, e boatos diziam que ele teria confessado, em tom de deboche, ter matado Joshua. No entanto, nenhuma evidência concreta foi apresentada. A polícia alegou que não havia provas suficientes para relacionar Andy ao caso, e a morte continuou sendo tratada como acidental. A comunidade, porém, não aceitou essa versão com facilidade. Muitos acreditavam que a verdade estava sendo encoberta ou simplesmente ignorada. Os detalhes macabros do caso continuaram a levantar perguntas sem respostas. A cabana havia sido abandonada há anos, e durante todo esse tempo, o corpo esteve ali, escondido, em plena área urbana, sem que ninguém percebesse. Moradores relataram ter sentido odores estranhos no passado, mas ninguém investigou. O mais perturbador era pensar que Joshua estava a poucos metros de casa, morto em um local tão acessível. Isso gerou um sentimento de culpa e impotência na comunidade. Como algo tão horrível pôde acontecer debaixo dos olhos de todos? Como ninguém suspeitou da cabana antes? O caso de Joshua Maddox se tornou um dos mistérios mais sombrios da história recente do Colorado. Ele personifica o terror da perda sem explicação, do silêncio que cerca um crime mal resolvido e da dor de uma família que ainda espera por justiça. Os pais de Joshua, devastados, nunca conseguiram aceitar a explicação oficial. Para eles, Joshua jamais entraria em uma chaminé por vontade própria. Eles acreditam firmemente que alguém o matou e escondeu o corpo ali. Essa convicção os leva a lutar, até hoje, por uma nova investigação e pelo reconhecimento de que o filho foi vítima de um assassinato. Diversos canais de crimes reais, jornalistas independentes e investigadores amadores passaram a analisar o caso. Teorias surgiram aos montes, desde cultos secretos até encenações feitas por um serial killer. No entanto, nenhuma das hipóteses foi provada. A ausência de testemunhas, a degradação do corpo e a demora em encontrá-lo dificultaram qualquer investigação posterior. Ainda assim, a indignação popular continua alimentando o debate. A internet se tornou o principal palco para discussões, teorias e buscas por pistas que pudessem reabrir o caso. A cada novo detalhe revelado, mais dúvidas surgiam, e a verdade parecia cada vez mais distante. Enquanto isso, o nome de Joshua virou um símbolo de injustiça. Sua imagem aparece em fóruns, documentários e vídeos de crime não resolvido. Pessoas do mundo inteiro passaram a se envolver emocionalmente com sua história, pressionando as autoridades por esclarecimentos. A comoção se tornou global, e o caso ganhou notoriedade semelhante a outros desaparecimentos famosos dos Estados Unidos. A comunidade de Woodland Park ainda carrega cicatrizes emocionais desse mistério. A cabana foi demolida, mas a memória do que foi encontrado ali continua assombrando moradores. O vazio deixado pela morte de Joshua jamais foi preenchido, e a sensação de que algo terrível foi encoberto permanece viva. O mistério da morte de Joshua Maddox nos obriga a refletir sobre o quanto conhecemos realmente as pessoas ao nosso redor e até onde vai a capacidade humana de fazer o mal sem deixar rastros. A possibilidade de que um crime hediondo tenha sido cometido e disfarçado de acidente levanta questões alarmantes sobre falhas no sistema investigativo. Quantos outros casos como esse passam despercebidos, rotulados como acidentes ou desaparecimentos voluntários? A história de Joshua é um lembrete doloroso de que, às vezes, a verdade não vem à tona. E pior, quando ela aparece, pode não ser suficiente para fazer justiça. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.